Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Iniciamos ontem o nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta. E hoje já vamos ler o capítulo 2, capítulo com muitas lições muito importantes. Vamos ouvir a palavra do Senhor, recebendo com alegria no nosso coração essa porção. Diz assim o verso 1, de modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Paulo está falando da possibilidade de uma visita, mas ele não quis, ele se negou a ir com os irmãos com o coração triste, provavelmente por motivo de perseguições sofridas por aqueles membros da igreja. Então, ele estava querendo que o coração deles estivesse sarado para poder ir visitá-los com alegria. Ele diz assim no 2, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Não tem alegria maior para um servo do Senhor, um pregador do evangelho, um pastor de uma igreja, do que ver a alegria dos crentes, a convivência em paz, segundo os princípios da palavra de Deus. Então, ele fala que ele estava confiante de que eles partilhariam da alegria de Paulo. O 4 ele diz, pois se eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então, Paulo fala desse misto de tristeza que ele tem, mas ele não deixa de expressar esse amor pela igreja, apesar da tristeza que ele sente em saber que existia muita confusão naquela igreja, mas ele não deixa de demonstrar esse amor demonstrado pelo Senhor Jesus e que é prática do apóstolo Paulo. É muito importante dizer que amamos os irmãos, e Paulo aqui está expressando esse amor nessa carta. Enquanto ele escreve, ele não esquece de jeito nenhum de falar que é profundo, né? O amor que eu tenho por vocês atinge o meu coração, a minha alma. Que maravilha. O verso 5 diz, se alguém tem causado tristeza, não o tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. É porque Paulo corrigia, Paulo exortava aquela igreja. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Bem, a igreja está lidando aqui com esse caso de uma pessoa na igreja que tinha causado tristeza para o apóstolo Paulo, causado tristeza para a igreja, mas agora ele está fazendo um apelo para que a igreja perdoe, né? E tratar com amor essa pessoa. O pecador arrependido deve ser tratado com amor, assim como o Senhor faz. E ele faz um apelo para que ele seja aceito. Aquelas pessoas que erram, mas que sinceramente se arrependem, querem fazer parte da família de Deus, por exemplo, saiu da família de Deus por complicações, mas arrependido quer voltar-se, Paulo está dizendo, olha, no meio desse conflito todo, o que vai superar tudo isso é o amor que eu tenho por você, o amor que Deus tem por nós, o amor que eu tenho por vocês como minha igreja e o amor que vocês devem demonstrar para com os seus semelhantes. Então, o verso 9 ele diz, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Enquanto você vai lendo o texto, você vai percebendo
que Paulo provavelmente sofria severa perseguição por essa igreja, por alguns membros dessa igreja, até porque ele tem que lutar para provar o seu apostolado, para provar que o seu ministério realmente era dado por Cristo Jesus. Então, conforme você vai ler, você vai entendendo por que Paulo fala dessa tristeza, porque Paulo fala que tem que perdoar e assim por diante. O verso 11 ele diz: por que o perdão? Por quê? Porque a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha, Satanás, ele avança quando ele encontra contenda, dissensão, ódio. Satanás alcança vantagem, né? Quando o amor que Jesus pede que demonstremos uns pelos outros, quando esse mandamento do Senhor Jesus é ignorado, Satanás avança. Nós precisamos estudar, ler a palavra, ter comunhão e ficarmos atentos, porque ele anda em derredor, né? Buscando colocar uma armadilha, uma cilada, porque ele gosta desse tipo de contenda, de briga, de dissensão. Então, precisamos ficar atentos. Paulo fala assim, ó, fiquem atentos, amem uns aos outros, perdoem, porque senão Satanás vai tirar vantagem desse quadro, dessa situação toda. O verso 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Está falando da sua viagem. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, agora ele começa a falar um assunto legal aqui no verso 15, ele diz, porque para com Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Paulo vai falar de alguma coisa bem conhecida, de um perfume, o bom perfume. Ele compara o evangelho pregado, o evangelho verdadeiro que está dentro do coração da pessoa que prega, exalando como um bom perfume de Cristo, né? O bom perfume do evangelho é conhecido, é sentido, é visto pelas pessoas, mas aqueles que testemunham de uma vida sem amor, uma vida sem compaixão, aí não tem como, né? Não é uma fragrância, não é um odor agradável. A fragrância do crente deve ser agradável por onde ele andar, com quem ele se relacionar. E se ele anda com Jesus, ele é visto, ele é sentido pelos outros, porque os outros são atraídos por ele, são atraídos por este amor. Então é muito fácil. Seja você um aroma, um perfume bom, agradável, exalando as ações de Cristo dentro do seu coração. Verso 16 diz, para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então ele está falando que você pode exalar o bom perfume ou um mau perfume, né? Um perfume ruim, um perfume que é demonstração de que o diabo é que toma conta da sua vida. Então ele fala que é muito importante você analisar se o seu cheiro é de morte ou se o seu cheiro é de vida. Muitas pessoas cheiram morte, só causam problemas, conflitos, situações desagradáveis. Por onde ela anda tem confusão. É preciso examinar-se a si mesmo, como o apóstolo sempre convida. 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo não fazia da pregação do evangelho um negócio, de jeito nenhum. Sejamos, portanto, bom perfume de Cristo para com todos, né? Nós não estamos fazendo da palavra de Deus um comércio. Antes, em Cristo é que falamos com sinceridade de coração, vindo tudo que sai do nosso coração da parte do próprio Deus. Imitemos, então, esses pregadores do evangelho da palavra sincera, como Paulo, né? Que tinha interesse por pregar,
para que pessoas fossem salvas, para que o reino de Deus crescesse, para que a igreja fosse edificada. Vamos trabalhar na obra do Senhor, honestamente, com amor. Deus te abençoe.